Olá, eu sou Ligier Brito, médica nutróloga, membro do Comitê Científico da Associação Brasileira em Nutrologia e venho hoje conversar com vocês sobre um assunto muito gostoso de se falar, da nossa bebida mais típica, da bebida mais brasileira que nós temos, que é o café. O café é uma planta típica das regiões tropicais do planeta, pegando áreas como o América do Sul e América Central, gostando muito de climas quentes e solos muito ricos. O café, ele faz parte da nossa economia, do nosso agronegócio, ele é um dos principais produtos de exportação e de consumo interno, e ele vem na forma de grãos, e esse grão receberá torras, o que lhe conferirá características específicas, de acordo com a região de produção, de acordo com o solo e de acordo com as torras. Quando nós bebemos café, né? Então aquele processo de coar, então a gente aqui no Brasil como nós fazemos, né? Tipicamente nos lares brasileiros, a gente dá fervura na água e a gente passa essa água fervendo pelo pó e a gente consome essa bebida. Também tem os cafés expressos, tem os cafés descafeinados. Hoje tem muitos cafés gourmets, né? A gourmetização do café. Mas vamos falar, nos ater ao cafezinho da mesa do brasileiro, da padaria e que a gente toma todos os dias. O que essa bebida é capaz de nos proporcionar? Quais são os benefícios do café? O café é muito estudado na nossa área, na área da nutrologia, na área da suplementação. É um dos alimentos que mais a gente tem robustez nos trabalhos. E sabemos que ele tem um efeito estimulante, neuroestimulante, melhorando a concentração, o foco, a memória, a energia para se gastar ao longo do dia. Por isso que um bom cafezinho de manhã muda o nosso estado de humor, de pensamentos, né? Ele abre o nosso dia e ele é muito bem-vindo. É tão bem-vindo e tão bem estudado que hoje nós já temos no mercado produtos cada vez mais multivitamínicos trazendo associação de cafeína do extrato na sua composição dentro das dosagens utilizadas para que os produtos ganhem aí esse tônus, esses benefícios do café. O café, ele vai ter alguns tipos, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, o cultivo principal, ele é do grão arábico, do tipo arábico. E esse grão, ele vai ter notas e concentrações diferentes dentro dele, nutrientes diferentes de acordo com o solo. Se a gente pegar o café, o grão do estado de Minas Gerais, o grão do Espírito Santo e o grão de São Paulo, eles terão características pertinentes em concentração de nutrientes. Não é um superior ao outro, mas serão grãos diferentes. Outro ponto importante para a gente se ater é o tipo da torra. O café que é mais torrado, ele vai ter uma cor mais escura, um pó mais escuro, porque ele foi mais tostado ali, e ele vai ter um sabor mais intensificado. E tem aqueles cafés com uma torra mais leve e mais sutil, o que vai conferir um sabor mais suave. Outro ponto importante é que esses cafés também trarão notas de acordo com o solo. Existem cafés com notas mais adocicadas e amendoadas, que são os cafés de Minas Gerais. Tem os cafés um pouco mais adstringentes e mais ácidos. E temos os cafés com um equilíbrio entre as notas doces, as notas amadeiradas. Qual é o café mais saudável? Existe o café mais saudável? Tem esse produto? Bom, pessoal, o café mais saudável é aquele café que você sabe fazer coá-lo, ou seja, vamos lá, dica número 1. Não deixe a água ferver. A água, para você poder passar pelo café e preservar as propriedades do café, a água não pode estar em ebulição, a mais de 100 graus Celsius. Então a água tem que estar quente o suficiente, mas não fervendo. Isso quando a gente vai usar o coador. Na própria cafeteira do nosso dia a dia,
esse café, a água não vai ferver, então a gente consegue manter as propriedades. E a mesma coisa para o café expresso. A forma da gente beber, tomar essa bebida e não trazer os prejuízos adicionais seria quais? O café adoçado. A bebida, para ela nos beneficiar, para ela ser antioxidante, neuroestimulante, traz vigor, traz energia, ela não pode estar com açúcar. Ela tem que ser tomada pura, nem com adoçante, nem com mel, nem com açúcar mascavo, nem com açúcar de coco. Ela tem que ser a bebida pura, para assim você saber apreciá-lo e estimular a sua língua no reconhecimento das notas tão pertinentes, tão exclusivas que o café possui. Os principais cuidados que vocês precisam ter ao ingerir o café, né? Então, existem formas de processamento, de metabolização que é pertinente de cada um. Quem processa o café é o nosso fígado. E o café, ele tem compostos chamados xantinas. As xantinas, elas estão presentes nos chocolates, no chá, no chá mate, em alguns outros tipos de chás tem xantina. E quem processa as xantinas é o nosso fígado. De acordo com o sistema enzimático de cada um, esse processamento pode ser rápido, lento ou normal. E eu darei um exemplo claro para vocês sobre isso e vocês irão entender. Sabe aquela pessoa que toma um cafezinho à noite e vai dormir e não interfere nada no sono? Essa pessoa é uma metabolizadora rápida da xantina. Sabe aquela pessoa que toma um cafezinho logo depois do almoço e tem dificuldade para dormir? Ela é uma metabolizadora lenta do café. Então, qual é a recomendação? Se você não consegue perceber como você processa o café para que ele não seja demais, para que ele não te prejudique, é que você faça uso de 3 cafés ao dia, 3 xícaras de café, pode ser 3 doses de expresso, pode ser 3 xícaras de 100 ml. Eu não estou falando de café com leite, eu estou falando de café puro. 3 xícaras ao longo do dia, sendo uma de manhã ao acordar, uma no meio da manhã e uma logo após o almoço. Nós não recomendamos café depois das 14 horas, porque isso atrapalha muito o processamento hormonal, principalmente no que tange ao equilíbrio do nosso sono. O nosso organismo, ele se dá muito bem, né? Como eu disse, essas propriedades do café neuroestimulantes, elas estão sendo cada vez mais estudadas e por isso a comunidade médica tem recomendado a ingestão de café. Se a pessoa não bebe o café, tomar o café, a cafeína em cápsula, ou até mesmo o extrato do café verde por conta desse ácido clorogênico, que ele é um antioxidante pertinente à planta. Ele tem cloro na sua composição, ele tem fitoquímicos que garantem uma preservação da planta e isso reverbera para o nosso metabolismo sendo um bom antioxidante. Tem muitos estudos do ácido clorogênico em pacientes diabéticos, pois o ácido clorogênico ajuda a regular a glicemia de jejum e a insulina. E também tem alguns estudos em pacientes com algumas doenças neurológicas crônicas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson, se mostrando muito efetivo. Como eu disse a vocês, está entrando no mercado brasileiro cada vez mais compostos vitamínicos com ativo cafeína numa quantidade segura e estudada. Gostaria de ressaltar a vocês como escolher um bom café. Então, temos que lembrar que no Brasil existe a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, e a ABIC ela tem um selo de qualidade e pureza. Quando nós formos ao supermercado comprar o nosso café, a gente não precisa comprar aqueles cafés caríssimos que estão cada vez mais ocupando o espaço das prateleiras dos supermercados e as redes sociais. Podemos comprar ali o nosso cafezinho simples, desde que a gente olhe se há um selo da ABIC, pois esse selo nos traz segurança. Cafés que não passam por essa inspeção, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque durante o processo de moagem e de torra,
pode ter sido adicionado ali alguns resíduos. É comum análises de pó de café ser encontrado galhos, folhas, fragmentos de insetos. Então, para isso existe um órgão fiscalizador. Também é muito interessante a gente procurar tomar um café próximo à nossa região, que foi feito ali, perto de onde a gente vive, pois a gente vai estar consumindo um alimento que é do solo próprio, que a gente está interagindo, toda a nossa microbiota, lembrando que nós somos seres integrados ao ambiente, ao universo. Como mensagem final, como médica nutróloga, representante da minha Associação Brasileira de Nutrologia, eu digo a vocês, consumam café. É uma bebida especial, é uma bebida que presenteia o nosso metabolismo, presenteia o nosso organismo, trazendo múltiplos benefícios. Tome cuidado com a quantidade, não passe das 14 horas. Tome no máximo 3 a 4 cafezinhos ali estourando. Não tome café adoçado, tome café puro. Preste atenção se você não está bebendo café em demasia para poder compensar uma noite mal dormida, um cansaço, um excesso de estresse. Tudo isso pode ser avaliado por você mesmo, se você se atentar ao seu dia a dia. Obrigada e um bom dia a todos.